Eu sou a Cachaça, a sua agência de comunicação. Tenho 5 anos de vida e mesmo com pouca idade, já fui muito por aí. Tenho muitas histórias para contar. Minhas asas são minha equipe. Com elas, sou capaz de longos voos. Nesse tempo, a gente ajudou muitas pessoas e marcas a ficarem fortes, a voarem alto. Incentivamos amigos e parceiros a realizarem projetos e sonhos com autonomia, sem ter medo de cair. Fizemos nascer e crescer muito além de marcas. Acreditamos que mais do que conquistar consumidores, é preciso conquistar pessoas. Através de uma multiplataforma, comunicamos, envolvemos e agregamos valor a produtos, serviços e ideias. Venha se embriagar, voar alto com a gente. A Cachaça é tudo aquilo que você sempre quis e não sabia onde encontrar. A gente não gosta apenas de contar a história, a gente faz acontecer. Ela é publisher do mais importante veículo de referência nas áreas de comunicação, marketing, publicidade e business do sul do Brasil. A minha convidada de hoje é a jornalista Márcia Cristófoli. Prazer te receber aqui, Márcia. Obrigada pelo convite, Ander. Conta pra gente aí um pouquinho então da tua retomada, né? Como é que tá sendo esse desafio lá à frente da Coletiva? Então vamos lá. Eu trabalho com a Coletiva tem quase 10 anos e fiz todo o caminho de jornalista, né? Eu entrei estagiária, passei pela reportagem, por edição, trabalhei muito tempo com projetos especiais pro portal e aí há um ano com esse novo desafio aí de gestão, né? De assumir de fato o negócio no quadro societário, enfim. É muito bom poder ter feito essa trajetória e hoje ter um papel completamente diferente daquele que eu entrei, né? Eu costumo dizer que é o sonho que eu nunca sonhei, a realização de um sonho que eu nunca sonhei. Tem um currículo bem diversificado, né? Com passagem por assessoria de imprensa, com experiência em redes sociais, planejamento de comunicação. Conta um pouquinho assim da tua trajetória profissional para nós. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo rádio, né? Eu tenho uma história em família, né? O meu avô muitos anos trabalhou em rádio. Antes, inclusive, do jornalismo, eu fiz aquele curso de radialista da FEPLAN na minha época, né? Hoje, OCIP. Mas já no primeiro, segundo, acho que talvez no máximo no terceiro semestre, eu comecei a me encantar pela comunicação empresarial. Mas acabei caindo de paraquedas ser estagiária no Coletiva, então acabei caindo de paraquedas nessa parte do jornalismo. E aí foram 4 anos como repórter, editora, depois de 4 anos eu saí da redação full time, como eu digo, fui trabalhar com comunicação empresarial e o portal Coletiva passou a ser meu cliente, então. Aí eu comecei então a trabalhar com projetos especiais, então eu ficava com toda a parte de coberturas especiais, pesquisas, as revistas, então tudo isso que fugia do hard news ficava comigo nessa área de comunicação empresarial. Depois de 3 anos, eu passei 1 ano ainda como consultora, trabalhando toda a área de redes sociais, de planejamento de comunicação, toda a parte mais estratégica. Especialmente depois que eu fiz um pós em comunicação empresarial. Eu costumo dizer que eu saí do Coletiva para conhecer o outro lado do balcão, né? Quando eu virei assessora de imprensa. E hoje eu digo, todo jornalista deveria ter a experiência de ser veículo e ser assessor de imprensa. Para perceber o quanto essas duas funções se retroalimentam. Para entender os dois lados. Foi mais ou menos essa. E aí há 1 ano, então, eu voltei já nessa função mais de gestão, de novos negócios, de relação institucional. Eu digo que hoje eu tenho uma visão e uma atividade muito mais macro e mais sistêmica da empresa.
Eu acho que a comunicação hoje, né, a gente passou por uma revolução, né, com a chegada da internet, né. Esse perfil multifacetado, ele ajuda sobremaneira, né, o profissional, né. No teu caso, tu percebe uma mudança total, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu entrei, eu acho que inclusive não mudou muito, assim, da percepção que as pessoas têm do jornalista, né. Então eu costumo dizer que o meu avô, que foi jornalista de rádio muitos anos, ele morreu sem saber o que era assessoria de imprensa, né? Ele morreu sem saber o que eu fazia. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades de atuar, seja jornalista, seja publicitário, seja profissional de marketing, relações públicas. Antigamente a gente tinha jornalista é veículo, publicitário é agência, marketing é empresa, é cliente, né? E relações públicas é evento, cerimonial. Tudo muito quadradinho, né? Tudo muito quadradinho. Eu costumo dizer também que a comunicação ela não está mudando, ela já mudou. Então vai sobreviver, como a gente falou, vai sobreviver quem se adaptar. Então ser multi, né, não é mais uma questão, não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência. Perceberes que tu tens a obrigação, o dever de te atualizar, o dever de ter mais possibilidades e de conseguir atuar em mais áreas que a comunicação te possibilita hoje. E que não vamos longe, assim, né? Eu não falo isso de 30 anos atrás, eu não falo isso de só quando meu avô era jornalista. Eu falo de quando eu entrei estagiária, isso tem 8, 9 anos, já é muito diferente de hoje. Então, sim, o mercado já mudou, sim, as possibilidades são muito maiores, mas sim, tem lugar para todo mundo e é possível atuar em diversas frentes da comunicação, não só veículo, agência, eventos, cliente. A gente mesmo, quando começou a estudar jornalismo, acho que a gente tinha objetivos específicos dentro da comunicação, né? Que era, ou você é jornalista de impresso, ou você é apresentador de TV ou de rádio, né? Como tu estava mesmo comentando. Só que isso mudou tão rapidamente que a gente teve que se adaptar, né? Essa é uma tendência, uma necessidade que a gente precisa seguir com afinco, né? Porque aquele jornalista que dizia eu vou ser repórter de impresso especial, ele talvez não tenha mais mercado daqui a 10 anos, né? Como é que tu enxerga, né, o futuro? Eu costumo dizer que não há problema, não está errado que a pessoa queira ser repórter, desde que ela não entenda que ela vai ser repórter só de esporte, só de política, só de polícia, só de geral, só de economia. Não. Se ela entender, o sonho dela é ser repórter, ok, existem diversas maneiras de atuar como repórter. Primeiro, em diversas frentes, e segundo, pode ser repórter de jornal e atuar com digital. Eu tenho, ou de rádio, não, eu fui pra rádio porque eu não gosto de escrever e eu não domino essa arte de escrever. Ok, hoje os estúdios todos têm câmera para fazer live no Facebook, né? Então, saber e admitir que mesmo tu querendo ser repórter, seja multi como repórter. Multimídia, né? Multiplataforma. Multiplataforma, multiperfil, demandas, multi-habilidades, multi-preferências, seja multi. E na era da colaboração, a gente também estava conversando antes, né, aqui nos bastidores, antes de iniciar a gravação, falando sobre a questão da gente também ter humildade de fazer várias funções, né, ser multifuncional, né, servir um café, tirar um lixo. Hoje a gente precisa fazer de tudo, né, porque na era da colaboração é todo mundo junto, né. Eu gosto muito de estudar as gerações e eu acompanho muitas, né? Eu tenho um contato, adoro o pessoal de academia, que eu chamo, que é a universidade, né? Eu já fui, né? Nós já fomos acadêmicos, então eu trabalhei com gerações diferentes, né? Então, assim, quando eu entrei no coletivo, eu trabalhava com uma geração muito mais velha do que eu, né? Eu era uma menina ali dentro. Não que eu não seja hoje, né? Combinado. Mas eu era uma menina, uma sonhadora, e eu trabalhava com gerações muito mais velhas. Quando eu comecei a assumir posições de liderança, eu comecei a trabalhar com pessoas bem mais jovens do que eu. Hoje eu trabalho também, no mesmo ambiente, a gente tem pessoas mais velhas, em idade, e pessoas bem mais novas. Esse conflito de gerações, ele pode ser super saudável, mas ele pode ser muito difícil, né? Difícil. Sim, eu costumo dizer que
a gente está lidando agora com a geração mimimi. Eu entendo que é uma geração que busca qualidade de vida que os nossos pais não buscavam. Eu entendo que sejam pessoas, sejam novos profissionais que busquem sim ser multi, que buscam, que tenha tecnologia já na veia, né? Nativos digitais, Nativos digitais. Eu costumo dizer o seguinte, o meu afilhado de 5 anos, ele não conhece um mundo que não seja touch. Ele não conhece um celular que ele não mexa com o dedo. Né? Então, eu consigo entender isso. Eu só não consigo entender, ou eu não consigo aceitar que eles achem que as empresas devem se moldar ao perfil deles e não ao contrário. Então, sim, eu prego o fazer tudo, desde servir um café para uma visita, receber bem, atender um telefone como uma recepcionista faria, por que ela é menos? Não, todo mundo pode atender um telefone bem, né? Até colocar realmente uma notícia no ar, que é do que a gente vive, né? No caso do coletivo em si. Então, muito isso. Façam tudo. Por quê? Porque a tua vontade de aprender, de atuar em outras frentes, da mais burocrática a mais técnica em comunicação, vai ser um diferencial lá na frente e não tão lá na frente. Não precisa pensar. Eu, quando entrei estagiária, eu jamais imaginei que dali 10 anos eu ia assumir. Nunca. Mas isso não me moveu. Eu tinha que ser uma excelente profissional desde que eu era estagiária. Mesmo que eu tivesse a chance de errar. Porque quando tu é estagiário, tem aquela rede de proteção, né? Dos professores, dos teus chefes, dos teus gestores, líderes, enfim. Tem uma rede de proteção porque aquele é o momento de errar, né? Tu tá ali para aprender. Mas mesmo neste momento eu queria fazer o meu melhor. Eu queria mostrar para mim mesma e para os meus líderes que eu era uma profissional de confiança, uma pessoa de confiança e que eu podia mais, né? Eu me lembro que quando eu deixei o portal, quando eu saí da redação, eu lembro que o meu gestor na época me disse assim: eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que eu não ia conseguir te prender muito tempo. E eu não vou te fazer uma proposta. Porque o que tá te tirando daqui não é uma proposta financeira, não é uma... É que tu quer mais. Novos desafios, eu né? queria mais. Aprendizados, né? Então eu acho que essa geração, ela tem que querer mais. Acho que esse é o grande ensinamento que, se eu, né, tenho a pretensão de dar a alguém, para esses jovens, eu digo, queiram mais. E como a gente fala de desafios, né? Quais são os teus desafios à frente do Portal Coletivo agora? Muitos, muitos, infinitos. Eu falo muito, né? As pessoas me perguntam porque como eu tive esse período, eu fiquei muito tempo, né? Hoje em dia, 4 anos numa empresa, especialmente como o Portal, é bastante tempo. É tempo tempo suficiente para as pessoas te reconhecerem como a cara daquela empresa. Depois eu fiquei um tempo afastada e aí trabalhando com projetos, então é muito mais nos bastidores. E aí quando eu voltei, foi muito legal assim, a reação das pessoas, porque eu retomei relações, né? E é muito legal tu retomar relações de pessoas que tu conheceu quando tu era estagiário. Às vezes eu me lembro que eu ligava para algumas pessoas e dizia assim: olha só, me ajuda, eu não sei, eu tô começando e eu não sei, eu preciso, tu me explica, sei lá, vou lembrar aqui, uma licitação, processo de licitação de publicidade. Gente, é um caos. Pra quem não conhece, é um caos. E aí eu ligava na época pro superintendente e dizia: fulano, o que faz agora? Tá, mas por que isso? O que acontece? Então, é muito legal hoje eles olharem pra mim e lembrarem: poxa, que legal, né? Então, muitos desafios nesse aspecto de relacionamento, assim, de tu mostrar pras pessoas que, tudo bem, eu sou jovem, né? Como eu disse, eu ainda sou uma guriazinha. Mas eu hoje tenho um desafio e tenho uma responsabilidade muito grande à frente de uma empresa que é um canhão, como é o Coletivo. E além disso, meu grande, se eu puder te dizer, Marta Márcia, qual é o teu principal desafio à frente da empresa? Eu vou te dizer: girar a chave de jornalista para empresária. Não, eu não deixei de ser jornalista. Não pretendo deixar. Mas girar essa chave e me preocupar com coisas que para mim até então eram inexistentes, são os meus grandes desafios. Não é só a postura de empresária, mas as decisões, a veia empreendedora, né? Porque
como eu digo, como eu sonho que eu nunca sonhei, ser empreendedora não era uma coisa assim que eu sonhava, e um dia eu quero ter a minha empresa. Não, foi uma oportunidade que surgiu e eu resolvi abraçar, porque eu costumo dizer o seguinte, né, e é muito legal, as pessoas dizem, ai, tu é uma das pessoas que mais ama o que tu faz. Eu não amo só o que eu faço, eu amo a empresa para a qual eu trabalho, com a qual eu trabalho e hoje a qual dirijo. Eu digo assim, a Coletiva foi a única empresa que fez meu coração bater. Assim, eu acordo de manhã e penso, uau, vamos. Porque eu sempre digo para quem já foi meu estagiário, estudante, enfim, com quem eu converso que está começando, eu digo o seguinte, cara, se tu levantar de manhã e pensar, que droga, eu tenho que trabalhar nesse lugar, na hora de mudar. E eu não tenho isso. Então acho que o meu desafio ele é todos os dias eu tenho um desafio novo. Isso é muito. Falou em retomar relações, né? A gente vive numa sociedade que carece de valores às vezes, né? Tem muita gente interesseira, a gente não pode negar isso. Tu nota uma diferença no tratamento da estagiária para publisher? Muita. Muita. Eu diria que essa é quase uma pergunta capciosa, assim. Não, vou manter a postura. Ah, não, conta só pra nós aqui, pro Cachaça Benta. Só pra vocês, tá? Prometem guardar em segredo. Vocês vão guardar segredo, não vão contar pra ninguém. Exclusividade. Não, é engraçado, mas sim, tem grandes diferenças. Grandes diferenças. As pessoas... Eu já tive surpresas muito positivas de pessoas que se manifestaram, assim, tipo, nossa, guria, parabéns, poxa, que legal, sempre acreditei em ti. Bacana, conta comigo, se precisar de alguma coisa. Eu tive muito apoio, isso é muito legal. Ter o carinho das pessoas é muito legal. Mas eu já passei por situações muito, assim, peculiares, né? De pensar assim, poxa, quando eu precisei de ti... Não tava nem aí. Eu tava lá no topo e tu me esnobou, né? Hoje o jogo virou. Mas eu acho que sim, André, assim, a sociedade vive uma inversão de valores em qualquer área. Isso não é na comunicação, em todas as áreas, porque não é o profissional que está com o valor invertido, é o ser humano. E eu venho de uma criação muito rígida em termos de valores, assim, muito, enfim, tem toda uma questão religiosa também, mas o ser humano hoje, ele não tem muito o que perder. Essa é a sensação que se dá, não é que não tem o que perder, tem muito para perder. Mas a sensação que a gente tem quando tudo que a gente ouve, tudo que a gente passa, é isso, assim. Ele não tem mais nada para perder. Então, não tem problema ser mau caráter. E sem dúvida, né? Acho que se a gente começar a entrar na parte toda da política, econômica, aí sim, aí a gente vai longe, né? Porque aí quem tem que realmente dar o exemplo, estão aí os nossos grandes exemplos, né? Então, se eles que nos representam podem ser mau caráter, podem dar o seu jeitinho, por que o Dona Maria, o seu José, da esquina, podem? Mas acho que a gente pode ir por outro caminho agora, vamos falar de projetos, né? Vamos falar disso. Conta pra nós, então, assim, quais os principais projetos que tu tá encabeçando desde que tu voltou ao portal Coletiva.net? Eu tenho dito agora, com essas novidades que a gente tem anunciado, assim, então tem nova sede, tem equipe que a gente aumentou. Eu costumo dizer assim, quando eu voltei há um ano, eu tinha muitos sonhos, tinha assim muitas vontades, eu tinha muitos projetos, eu tinha muita coisa na cabeça. E um ano depois eu digo, gente, tá acontecendo. De fato as coisas estão acontecendo. Não tá só no plano, não é só um sonho, não é só assim, não, quando as coisas melhorarem, a gente, não. De fato, um ano depois a gente tem uma sala nova, a gente tem equipe maior, a gente tinha uma revista, hoje a gente tem 3. A gente está investindo em plataforma, tem novidade, mas muito em breve, outras coisas vão ser anunciadas. Tem o Coletiva Debate, que precisamos conversar, que é um projeto nosso também, está se consolidando, então isso é muito bacana. Em termos de projeto, a gente tem o Coletiva Debates, que é o nosso grande filho, assim, nosso mimo, né, hoje, que é um evento que acontece mais ou menos de 2 em 2 meses, e a gente elege um tema, leva profissionais para debater com academia, corpo docente, profissionais de mercado,
enfim, simpatizantes da área, né? A gente tem bastante gente que nem é da comunicação e vai nos eventos. Tem sido muito legal porque é uma troca. A gente costuma orientar os nossos convidados a não serem quadrados, né? Ai, Márcia, precisa levar uma apresentação, um PowerPoint. Sim. Vai ter ali teus 3 a 5 minutos para fazer a explanação inicial. Cada um vai ter, a gente vai abrir para perguntas, a gente provoca, o mediador provoca, mas é para debater, é para conversar, é para o público falar. Por isso que a gente, quando a gente estava montando o projeto, o nome, né, Coletivo Debates, precisamos conversar, fui um pouco relutante, né? E aí o pessoal que a agência, quando criou e foi defender para mim, disse: essa é a ideia, é para as pessoas terem o negócio sério, o assunto é sério. Então esse é um projeto muito legal. Além disso, a gente tem 2 novas revistas, né? Que é a revista Inovação, Tendências Inovação, e a Tendências Academia. O que acontece? A gente tem já há quase 10 anos uma revista impressa no final do ano, que é a Tendências Comunicação, que é o nosso carro-chefe, que a gente diz. Que circula com de 100 a 120 páginas, que já é esperada, o mercado já aguarda por esse conteúdo. E aí a gente criou 2 filhotes dela, né? 2 produtos que partem dela, que é o Tendências de Inovação. O que a gente diz da inovação? A gente passou 8 anos, 9 anos, prevendo o que estava por vir, né? A gente brinca que na revista a gente faz um exercício de futurologia, né? É achar, claro, é um achar com base, com estudo, com pesquisa, mas é um achismo, né? O que poderá vir daqui a 5 anos? E aí a revista Inovação, ela vem para dizer o que está acontecendo, o que de fato é novo, o que já mudou e de que forma pessoas, empresas e marcas encontraram de se adaptar a esse novo modelo. E a Tendências Academia, então, vem para levar para os bancos das universidades o que é assunto que eles querem, né? Porque pode ser um chavão, mas são os profissionais que ali na frente vão trabalhar com a gente. Então eu costumo falar da expectativa versus realidade, né? Aquela brincadeira do Facebook. Como que a academia prepara? O que o jovem, o estudante espera do mercado e o que esse mercado espera que o jovem traga para ele? Então, fazer esse link, fazer esse elo entre esses 3 agentes, né? O estudante, a universidade e o empregador, é o nosso papel. Então, esses são os nossos 2 projetos, as revistas e o Coletivo Debates. E bastante coisa para vir ainda, bem legal. Você falou de futurologia, de futurismo, né? Como vai ser o cenário daqui a 5 anos? Como é que vocês estão vislumbrando a comunicação? Vale dizer que eu não sei. Gente, a gente ouve de tudo, né? E principalmente com o envolvimento que eu tenho com a revista, com a Tendências Comunicação, é uma enxurrada de informações, né? Isso eu costumo dizer sempre. A gente vive uma enxurrada de informações diárias. Eu acredito em muitas mudanças, tá? Eu acredito ainda em muitas coisas daqui a 5 anos. Vou tentar elencar algumas, assim, que me ocorrem. A personalidade, a função, a atividade de curadoria, né? Porque a gente recebe muita informação, saber filtrar o que de fato me interessa, ou o que de fato me agrega, o que de fato é conhecimento e não é só informação. Como que eu vou transformar a informação em conhecimento? Então, acho que essa curadoria é um grande negócio daqui pra frente. Para te dar um exemplo, tá? Admitir que a gente não sabe tudo, eu acho que é uma atitude muito nobre, né? E às vezes é difícil, né, da gente admitir. Nós, como coletiva, como Tendências em Comunicação, a gente, com a revista Inovação, a gente admitiu. A gente não sabe, não é a nossa área, não é a nossa expertise. O que a gente fez? A gente foi buscar num projeto chamado Black Sheep Project, muito bacana, de inovação, e chamou eles para serem nossos parceiros para fazer a curadoria de conteúdo. Então, filtrem para nós o que de fato é inovação, porque eu não sei tudo. E mais do que isso, né? Cada um seu quadrado. Funciona super bem. Eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. E eu quero trabalhar com essas pessoas que sabem.
Então, acho que a curadoria é uma coisa muito bacana que está crescendo. Além disso, claro, o digital, tecnologia, né? Só que tem uma coisa, né, Anderson? A tecnologia, ela é um meio. Ela não pode ser o fim da nossa atividade. A gente não pode ser refém dessa tecnologia. Eu já escrevi muitas matérias sobre, por exemplo, síndrome do pescoço de texto. E isso é verídico, né? Tem um estudo que fala que as pessoas agora estão encurtando os ossos e os músculos do pescoço, nessa parte de trás, por ficar no celular. Ficar assim. Então... Diz que a gente acessa pelo menos 270 vezes por dia o smartphone. É um absurdo. E eu vou dizer, a primeira coisa que faço quando acordo, eu mal abro os olhos e eu tô olhando no celular quem que mandou mensagem, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Né? Uma vez eu lancei no Facebook uma brincadeira assim, uma pergunta. Quem aqui conseguiria fazer um detox digital? Gente, hoje pra mim é quase impossível. Então a tecnologia ela vem sim para ajudar, mas ela tem que ser um meio, ela tem que ser um canal. Ela não pode ser, a gente não pode viver dela. Mas dentro dela aí eu poderia falar muitas coisas daqui a 5 anos, né? Os dados vêm aí para arrebatar com o nosso comportamento, né? O comportamento do consumidor. Hoje já não se fala em Big Data, a gente também fala assim Fast Data. Muitas coisas. E aonde que a Coletivo, o portal coletiva.net quer estar, né, dentro desse cenário? Qual é a visão de vocês de negócio? Daqui a 5 anos eu acho que a gente está caminhando ainda, né? Eu acho que, apesar de sermos um portal essencialmente digital, originalmente digital, a gente tem muito investimento para fazer. Mas, apesar de ser jornalista e, portanto, não ter nenhuma intimidade com números, zero total, costumo dizer que 1 mais 1 é 2, o resto é macumba, né? Eu não faço conta. Mas ninguém é obrigado a fazer tudo, né? A gente Exatamente. faz boas associações, tá tudo certo, né? Mas daqui a 5 anos, eu quero respeitar ainda mais os números, mais do que eu respeito hoje. Então, todos os números de audiência, de métricas. Né? Lucratividade. Exato. Econômico, não só, financeiro também, sim, claro. Sim. O que é mais lucrativo para minha empresa, né? Claro. Afinal de contas, vivemos num mundo capitalista e ninguém vive de amor, né? Então eu quero poder respeitar mais. Hoje eu digo que eu tenho respeitado muito os números, a gente tem analisado muitas coisas, muitos números, mas eu acredito muito no chamado BI, né? No Business Intelligence. Né? Então, não é só ter esses números, é tomar decisões a partir deles. Estratégicas, eu né? quero muito investir nessa parte. E quem é a Márcia Cristófoli? Qual é a tua cachaça, Márcia? Muitas. A minha cachaça, Anderson, são pessoas. Eu vivo de pessoas. Muita gente me diz assim, ai, Márcia, como é que tu consegue? Porque eu tenho uma não só a rotina, assim, mas uma vida muito louca, né? Dificilmente as pessoas vão conseguir me olhar e dizer, vamos fazer uma coisa agora. Agora não vai dar, já tá marcado. Já tem, assim... eu e meu marido, a gente é chamado de casal social, né? Porque a gente sempre tem coisa pra fazer. Mas a explicação é essa. Eu vivo de pessoas, eu vivo de gente, né? Eu não fiz comunicação por acaso. Eu até não... Eu confesso que o jornalismo não foi minha primeira opção. Meu sonho era fazer direito. Eu cheguei a começar a faculdade, eu fiz um semestre da faculdade. Depois eu cogitei RP e depois eu fui para jornalismo. Mas qualquer uma delas eu lidaria com pessoas. Então, ouvir histórias, conversar com pessoas, ajudar pessoas, né? Muita gente me reconhece como, poxa, a Márcia move o mundo pelos outros. E eu muitas vezes esqueço de mim, né? Porque as pessoas me movem. A minha família me move, os meus amigos me movem, a minha equipe me move, os meus parceiros me movem. Eu não faço nada que... Eu jamais trabalharia na frente do computador o dia inteiro. Jamais. Eu quero gente, eu quero pessoas, eu quero olhar. Tem um palestrante que diz muito assim, gastem sola de sapato. Então vamos pra rua. Porque a tecnologia, ela nos ajuda. Mas nada troca. Nada. Nenhum robô vai ter o brilho no olho, nenhum robô vai contar uma história melhor, vai dar uma risada mais gostosa, um abraço mais verdadeiro do que o contato das pessoas.
Acho que as pessoas fazem o mundo, as pessoas fazem a minha vida. Essa é a minha cachaça. Maravilha. Muito obrigado por ter aceito o convite, agradeço. por ter compartilhado um pouquinho da tua inquietude, né? Dessa inovação, das tuas estratégias, da tua história, né? Gostou? Compartilha aí. Te inscreve no nosso canal, avisa os teus amigos aí que o Cachaça Benta tá no Canal Bar, o teu canal, o teu jeito, todas as quintas-feiras às 10h30 da noite e também no YouTube. Valeu, até a próxima! Prazer, eu sou a Cachaça, a sua agência de comunicação. Tenho 5 anos de vida e mesmo com pouca idade, já voei muito por aí. Tenho muitas histórias para contar. Minhas asas são minha equipe, com elas sou capaz de longos voos. Nesse tempo, a gente ajudou muitas pessoas e marcas a ficarem fortes, a voarem alto. Incentivamos amigos e parceiros a realizarem projetos e sonhos com autonomia, sem ter medo de cair. Fizemos nascer e crescer muito além de marcas. Acreditamos que mais do que conquistar consumidores, é preciso conquistar pessoas. Através de uma multiplataforma, comunicamos, envolvemos e agregamos valor a produtos, serviços e ideias. Venha se embriagar, voar alto com a gente. A cachaça é tudo aquilo que você sempre quis e não sabia onde encontrar. A gente não gosta apenas de contar a história, a gente faz acontecer.